Em nossa primeira aula, nós aprendemos que existem dois tipos de grandezas físicas, aquelas ditas escalares e as ditas vetoriais. As escalares são aquelas que podem ser completamente representadas através de um número. São exemplos deste tipo de grandeza, por exemplo, a massa, 10 kg, 20 kg, 25 kg, o comprimento de 2 metros, 3 metros, ou seja, grandezas que podem ser completamente expressas através de uma única informação. No entanto, há grandezas que são chamadas de vetoriais, que para serem expressas necessitam que lancemos mão de uma representação matemática um pouco mais complexa. E para isso nós fazemos o uso desta entidade matemática chamada vetor. Por exemplo, a grandeza física velocidade, ela não está completamente definida ao se dizer velocidade de 100 km por hora. Você precisa aí acrescentar informações. Qual que é a direção, qual que é o sentido dessa velocidade? São 100 km por hora para lá, para cá, para o lado, enfim, para onde, né? Então, para exprimir a velocidade, nós damos mão de um vetor. O que é um vetor? Vamos começar pela definição. Eu gosto de definir o vetor como sendo um segmento de reta ordenado. Bom, vamos analisar a aplicação de cada uma dessas palavras nesta nossa definição. Comecemos pela palavrinha reta. O que é uma reta? Formalmente falando, em matemática, uma reta é a menor distância entre dois pontos, só que também ela é infinita. Então ela se prolonga para cá, se prolonga para lá. Agora, em termos de didática, nós podemos considerar aqui, sem prejuízo nenhum, uma reta como sendo uma corda, uma linha esticada. É uma linha infinita esticada infinitamente. Então é uma linha que se prolonga infinitamente para lá e se prolonga infinitamente para cá, sem com isso fazer qualquer tipo de curva. Isso é uma reta para nós aqui. Ora, nós podemos esticar uma reta de diferentes maneiras. Neste caso aqui, eu estiquei uma reta horizontalmente. Acompanharia aquilo que seria a linha do horizonte. Se pudéssemos ver o horizonte aqui, poderia esticar essa reta verticalmente, de modo perpendicular à horizontal, portanto, transversalmente, né? Ou seja, nem horizontalmente, nem verticalmente. Há infinitas maneiras de eu esticar essa corda aqui. Ao construirmos o vetor, sempre o construiremos sobre uma reta. Ele não é uma reta, mas ele será construído sobre uma reta, ou seja, você nunca verá um vetor curvo, construído sobre uma circunferência, nada do tipo. Sempre será reto. Vamos construir aqui passo a passo o vetor e entendermos esta definição. Então, o vetor é construído sobre uma reta. Observem que aqui está embutida uma informação, que é a informação da reta sobre a qual ele foi construída. A informação é a direção. Então, eu construí, ou estou construindo o vetor sobre uma reta horizontal. Aqui está a direção deste vetor. Então, o fator reta aqui é responsável por dar ao vetor a dimensão da direção, tá? Este aspecto do vetor, da direção. Perfeito? Agora, como eu estava dizendo, o vetor não é uma reta. O que ele é? Ele é um segmento de reta, ou seja, é um recorte dessa reta. A gente corta um pedaço dessa reta. Então, eu cortei aqui a reta, e esta palavra aqui é responsável por dar ao vetor o aspecto da intensidade. Intensidade, como assim? Ora, quanto maior for o segmento de reta, quanto maior for o comprimento do segmento de reta, maior é a grandeza física que eu estou representando, maior é o número, o escalar dela, que seria equivalente a um númerozinho, uma grandeza escalar. Por exemplo, vamos representar aqui a velocidade 1 igual a 100 km por hora. Agora eu vou representar aqui uma velocidade 2, que é de 50 km por hora. V2, 50 km por hora. Ora, V2 tem que ter exatamente metade do comprimento de V1. Por quê? Porque 50 é metade de 100. Então deve existir essa relação de proporcionalidade, obrigatoriamente no diagrama, tá? Então,
aqui estamos construindo um vetor para exprimir a grandeza física, velocidade de 100 km por hora. Ora, já desenhei um segmento de reta. Então, o comprimento desse segmento indica o tamanho, a quantidade, né, da velocidade, por assim dizer, e a reta sobre a qual ele foi construído indica a direção, que aqui nesse caso é horizontal. Então, se tivermos um veículo aqui, já sabemos que esse veículo está se deslocando a 100 km por hora na horizontal, né? Só que ainda falta uma informação aqui, que é justamente o sentido, que será dado pela ordenação que daremos a esse vetor. Então, o sentido... a palavra ordenado vem a dar ao vetor um sentido. E nós, para fazermos isso, basta desenharmos a ponta de uma flecha indicando qual que é o sentido nessa direção, porque toda direção ela oferece duas possibilidades de caminho. Lembrem-se, uma direção é uma corda esticada. Você pode percorrer a corda esticada para lá ou para cá. Então, estava definida a direção e a intensidade, mas faltava ainda dizer para qual lado desta direção aquela grandeza física apontava. E fazemos isso usando aqui a ponta de uma flecha. Nesse caso aqui, agora, o vetor V1 está completamente definido e sendo capaz de expressar a velocidade que pretendíamos aqui. Correto? Poderia ainda, por exemplo, desenhar aqui uma roda dos ventos, como se fosse uma bússola, sul, norte, oeste e leste. E poderia dizer que este vetor aqui ele está na direção leste-oeste, sentido oeste. Tá? E o comprimento dele equivale a 100 km por hora. Está completamente definido o que é um vetor. Tá? Agora, eu gostaria de fazer mais um comentário com respeito aos vetores, que é o seguinte. Um vetor, eu vou desenhar um aqui agora. Bom, temos aqui um vetor. Este vetor aqui, ele pode ser trasladado ou transladado sem que com isso sua natureza seja alterada. Ou seja, ele vai continuar o mesmo se o trasladarmos. Então, se eu pegar esse vetor e desenhar aqui, ou seja, ele tem as mesmas características, observem, ele tem o mesmo comprimento, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido. Este vetor, na verdade, é o mesmo. Tá? É como se eu fosse, por exemplo, eu tenho aqui o número 3, o escalar 3. Se eu desenhá-lo aqui ou aqui, ele não muda a sua natureza, ele é o mesmo número. O mesmo pode ser feito com vetores. O que eu não posso fazer é rotacioná-lo. Com o 3 eu poderia. Eu posso desenhar o 3 assim, inclinado, ainda é um 3. Só que o vetor, o que ele não pode ser feito, é isso daqui. Esse daqui já é um vetor diferente desses dois aqui. Porque eu rotacionei e com isso eu afetei, eu alterei a sua direção. Tá? Então, rotacionar é basicamente você girar em torno de algum eixo imaginário aqui. Tá legal? Então, isto é um vetor e a partir de agora nós aprenderemos a fazer algumas operações com ele. Só algumas básicas que serão úteis neste curso. Então serão duas operações com escalares, que é multiplicação e divisão, e duas operações entre vetores, que é a adição e a subtração. Perfeito? Começaremos por falar das operações com escalares, ou seja, com números. Operações por escalares. Elas serão duas, a multiplicação e a divisão. Eu vou desenhar aqui um vetor que eu chamarei de A, será a base para as operações que executaremos aqui. Ele será vertical, corresponderá a 10 centímetros da minha régua, e será orientado para cima, terá o sentido para cima. Tá? Bom, A multiplicado por 1, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então o resultado será aqui um vetor que eu chamarei de C, então, que é igualzinho a A. Durante qualquer uma dessas operações que nós formos realizar aqui por escalares, seja multiplicação, seja divisão, os resultados dessas operações terão como um vetor
que obrigatoriamente terá a mesma direção do vetor originalmente multiplicado ou dividido por um escalar. A direção não muda. O que pode mudar aqui é apenas o comprimento do vetor, a intensidade dele, tá? E o sentido também, mas falaremos sobre isso em breve. Ou seja, A, por exemplo, vezes 2 será um vetor, terá como resultado um vetor que terá a mesma direção, o mesmo sentido, só que terá o dobro do tamanho. Se fosse vezes 3, ele teria o triplo do tamanho. Tá? Agora, se eu fizer A vezes, por exemplo, menos 1, o resultado será um vetor igual a A, só que de sentido oposto, será para baixo. Então, a multiplicação altera o tamanho, o comprimento do vetor. Se houver uma multiplicação por negativo, a lógica é a mesma, só que também inverte-se o sentido do vetor. Agora, com respeito à divisão, a divisão segue exatamente a mesma lógica. Por exemplo, A vezes A dividido por 2, por exemplo. Então, A seria isso daqui, só que é A dividido por 2. Eu divido o tamanho no meio. Esse daqui é o vetor resultante que eu estou chamando de C, tá? Esse aqui é o C. Se for A dividido por menos 2, então eu terei como resultado, o A seria isso daqui, mas é metade de A. Então seria isso daqui, só que ainda tem um número negativo aqui, é menos 2. Então o resultado é este daqui, tá certo? Agora, há também aquelas operações que são realizadas entre vetores, né? Operações de vetores por vetores. São duas, a adição e a subtração. Vamos trabalhar agora com o vetor que eu vou chamar de A. Será o mesmo que eu desenhei antes, basicamente. Então esse aqui é o A. E eu vou desenhar aqui o vetor B, que será agora o vetor horizontal apontando para a direita. Corresponderá a 20 centímetros da minha régua. Como que eu somo A com B? Há dois métodos, basicamente. Bom, A mais B. O primeiro método que eu lhe apresentarei será o método da poligonal. Como é que funciona? Eu desenho o primeiro deles, qualquer um deles, na verdade, o A, por exemplo, poderia ter desenhado primeiramente o B, não faz diferença. Eu desenho um vetor e o vetor seguinte eu conecto a cauda dele na ponta do primeiro vetor. Então eu conecto o B aqui agora. Bom, conectado todos os vetores, aqui eu poderia conectar um terceiro, um quarto vetor. Eu venho aqui e, da origem de todos os vetores, eu puxo o início de um vetor que terminará na ponta do último vetor. Então, está aqui meu vetor C, resultante. Então, esse daqui era o A, né? Este era o B, e o resultado aqui está, formando um polígono. Então, quando eu trabalho com dois vetores, eu posso formar um polígono, por isso que esse método se chama o método da poligonal. O segundo método para se resolver esse tipo de soma de vetores aqui seria o método do paralelogramo. Como é que funciona? Vou desenhar aqui ao lado, eu tenho o vetor A aqui, aí na mesma origem do A eu conecto o B já. Aí eu desenho linhas paralelas a cada um destes vetores aqui, passando pela ponta do outro vetor. Como assim? Bom, este daqui é o A, este daqui é o B. Eu puxo uma linha paralela ao B, passando pela ponta do A. E faço o mesmo com A. Puxo uma linha paralela ao A, passando pela ponta do B. Bom, agora eu conecto a origem destes vetores ao ponto de intersecção dessas linhas paralelas. E aqui eu tenho o meu vetor resultante C. Observem que este C é igual a este C. É claro, deveria ser assim mesmo, porque a soma é a mesma, tem que resultar no mesmo produto, né? No mesmo resultado.
Só que eu obtive o mesmo resultado através de métodos diferentes, mas o resultado é o mesmo. Agora, como é que funciona a subtração de vetores? A lógica é a mesma. Acrescentamos a esta lógica apenas um detalhe que é o seguinte, por exemplo, agora eu vou fazer A menos o B. Bom, eu vou usar o método da poligonal para fazer a subtração. Poderia usar o do paralelogramo. Bom, temos aqui o A. Vou utilizar um pouco mais para cá agora, desta vez. Temos aqui o A. Bom, se eu fosse somar com B, eu desenharia o B aqui. Só que não é B, é A. Eu poderia pensar da seguinte maneira: é A mais o menos B, ou seja, o B multiplicado por menos 1. O que acontece quando nós multiplicamos o vetor por menos 1? Acontece só que ele inverte o sentido, mas é o mesmo vetor basicamente. Então, este vetor que aqui está, ele é desenhado com o sentido para cá. Tá? E agora, seguindo aquela lógica, esse daqui é o menos B, né? Seguindo aquela lógica que eu apresentei antes, basta que nós conectemos a origem ao término A, e aqui nós temos o vetor resultante C. Então, funciona assim a subtração de vetores. Se eu quisesse fazer essa subtração usando o método do paralelogramo, bom, poderíamos fazer, né? Então, eu tenho o A aqui. Eu vou desenhar o B, o menos B, quer dizer, aqui embaixo. Deixei aqui o menos B. Desenho as paralelas. E agora dá origem destes vetores ao vértice desse paralelepípedo aqui, né? Ao ponto de intersecção entre as linhas paralelas, eu tenho o vetor resultante C. Vamos fazer mais um exemplo aqui de operação envolvendo vetores. Vamos fazer agora, eu vou mudar o B aqui. O vetor B será o seguinte vetor. Aí eu quero fazer A mais 2B. A mais 2B. Como é que funciona? Vou usar o método da poligonal. Tenho aqui o A. O B equivale a 20 centímetros da minha régua. Então, eu vou desenhar mais para baixo aqui. Temos o A. O B é igual àquele, só que com tamanho duplicado. Bom, portanto, o resultado disso daqui será o vetor C, que eu vou desenhar agora aqui. Bom, se fosse A menos 2B, então seria o A e eu puxaria um vetor aqui, que seria este daqui invertido, e faria a conexão lá embaixo. Bom, então é isso. Vocês dominando essas operações, vocês serão capazes de cumprir o curso com bastante tranquilidade, né?